Momento Cidadão. Esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras, e eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança, e eu estou levando umas ideias diferentes para as pessoas, eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver, um estado melhor para viver, um município melhor para viver, um lugar que proporcione possibilidade da gente se desenvolver em todos os sentidos e ser feliz. E para a gente conseguir isso, a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças que pensem como a gente. Povo sem lideranças não consegue nada, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinho, mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando chegar na época da eleição, aquela nossa liderança vai poder contar com os votos daquelas pessoas que ela conquistou, entende? E vai poder conseguir ser empossada na máquina pública e poder nos ajudar, entende? E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque vai haver pautas na máquina pública que precisa ser votadas, ela vai precisar de apoio, para colocar em pauta as nossas ideias, entende? E a gente tem que ir lá para frente onde ela está trabalhando e dizer para todo mundo que a gente está apoiando essa nossa liderança com tudo que ela precisa e que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade. É assim que funciona. Se vocês querem um país decente para morar, um estado bom para morar, um município bom para morar, vocês têm que apoiar e ajudar as tuas lideranças, entende? Vocês não podem abandonar as tuas lideranças. Se vocês abandonar as tuas lideranças, vocês vão ter um país como o Brasil, entende? E como vocês não gostam do Brasil como ele está, vocês têm que mudar essa maneira de levar a vida, entende? Não pode votar e deixar a pessoa abandonada, entende? Povo subversivo ganha um país como o Brasil. E povo politizado ganha um país bom, um país desses que a gente vê pela internet e escuta as pessoas falando, entende? Como a gente quer um país decente, a gente tem que ser um povo politizado, entende? Se a gente não pode mudar a população, a gente tem que se mudar, entende? Abandonar essa população e formar um país próspero, de um povo politizado, de um povo guerreiro, entende? A gente tem que formar um lugar para nós viver, entende? E se afastar desse tipo de gente, entende? E se a gente continuar junto desse tipo de gente, a gente vai mergulhar cada vez mais para as trevas, entende? E a gente tem que nos salvar, entende? Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos em todos os presidentes das empresas estatais, federal, estadual e municipal. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. Quem coloca os presidentes das empresas estatais, federal, é o presidente da República, é a alta cúpula do governo federal. E quem coloca os presidentes das empresas estatais, estadual, é o governador, é a alta cúpula do governo estadual. E quem coloca os presidentes das empresas estatais municipal é o prefeito, é a alta cúpula do governo municipal. E quem tem que colocar eles somos nós, porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles. Nós precisamos colocar pessoas que representem a gente, pessoas que quer ver a gente feliz, que quer ver o país dando certo, porque esses que estão no poder, eles desprezam tudo isso que eu acabei de falar, entende? E eles vão para essas empresas estatais só para roubar e dar prejuízo. Aí o governo municipal, estadual e federal tem que ficar lançando dinheiro nessas empresas para elas não verem elas falirem, entende? Aí vocês ficam achando que o governo tem que vender as empresas estatais. Não.
porque esse tipo de gente, eles vão migrar para a máquina pública e vão continuar roubando, entende? Aí tu vai vender o teu estado, o teu município, o teu país. Não é assim, entende? O que a gente tem que fazer é voto, entende? Se a gente quer mudar as coisas, tem que ser através do voto e através da lei. Lei que puna essa gente e coloca eles na cadeia, que é o lugar deles, entende? É democracia e lei, entende? De outra maneira, tu não vai resolver a situação, entende? E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o país é gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes com capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem, só que essas pessoas, ninguém da população brasileira segue elas nas redes sociais, ninguém se interessa por o que essas pessoas estão falando, por o que essas pessoas estão divulgando, querendo instruir a população. Ninguém segue essas pessoas, entende? Porque o brasileiro, ele tá focado em seguir os idiotas nas redes sociais, deixar os idiotas ricos, famoso, só gente que não agrega em nada, só gente que não vai fazer nada pelo país, pelo estado, pelo município, entende? Só atraso de vida, entende? E esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que a população brasileira não vai levantar uma liderança diferente, não vai ajudar essas pessoas de fundamento a divulgar suas ideias e ter chance para disputar uma eleição. Ninguém vai fazer nada, entende? Eles sabem também que eles não vão ser presos, eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. E quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles, porque o povo brasileiro jogou no lixo 4 anos no lixo a possibilidade de ajudar e fazer alguma coisa para aparecer pessoas diferentes para disputar as eleições. Ninguém fez nada, entende? Ninguém faz nada e ninguém entende de nada, entende? Por isso que esse país é disso que tu tá vendo para pior. Não vai melhorar porque o povo não quer que melhore, entende? E no dia da eleição ninguém fez nada para mudar a situação. Eles vão lá na urna e vão votar nos mesmos, naqueles que eles falavam que não prestava, naqueles que eles falavam que tinha que ser morto, naqueles que eles falavam que tinha que ser preso, naqueles que eles falavam que eles não iam votar nunca mais. É nesses que eles vão votar e vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Dali uma semana, um mês, eles estão de novo, falando que aqueles caras não prestam, que aqueles caras têm que ser mortos, que aqueles caras eles nunca mais vão votar, entende? Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa e ir embora daqui. A Guiana Francesa é um país no lado do Brasil aqui, entende? Porque o Brasil vai ser disso que tu tá vendo pra pior. Não vai melhorar porque o povo não quer que melhore, entende? Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada, entende? E se a gente não consegue mudar a mentalidade da população, a gente tem que se mudar, entende? E formar um país bom para nós, entende? Um país próspero, de um povo politizado, de um povo guerreiro, entende? E se afastar desse tipo de gente. Porque o Brasil vai ser disso que tu tá vendo para pior, entende? Porque o povo quer assim, entende? E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa, através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas, através das festas a gente ganha adeptos para o movimento, entende? E depois que o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito, entende? E através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já tava fazendo alguma coisa para poder ajudar, entende? E o povo da Guiana Francesa merece ganhar liberdade e nós merecemos ganhar um país bom para nós morar. Por isso que eu vejo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa a se transformar num país livre, próspero, entende? Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.